A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez estou aqui com a graça e a misericórdia do nosso Deus, né? A gripe, ela vem assim, mas ela logo vai embora. Mas o que tem que ser louvado é o nome exaltado e glorificado é o nome de Deus. A tendência é essa, exaltar o nome de Cristo. Hoje nós vamos explorar a passagem que está no primeiro livro da Bíblia Sagrada, que é Gênesis. Pegue sua Bíblia, vamos ler junto comigo. Atente-se à palavra do Senhor. Pegue a sua palavra, você que está aí assentado no seu sofá, na sua sala, na sua varanda, e vamos ler a palavra de Deus, tá certo? Hoje nós vamos explorar Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Nós vamos caminhar de Gênesis a Apocalipse. Devagarzinho nós chega lá, tá certo? Em Apocalipse. Pegou a Bíblia, meu amado irmão, minha amada irmã? Deixa eu só ler aqui para você. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, no início do tempo, no início ao qual que Deus deu nome em tudo e colocou, se fez ali. Mas nós vamos se aprofundar bem sobre o início da palavra, de tudo, né? O que está em Gênesis. Nós também vamos tratar sobre a palavra aqui, Pentateuco, né? Sobre os 5 livros que Moisés escreveu. Há muita teoria, muitos exegetas falam sobre que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, mas sim, sem dúvida, né, piamente que foi Moisés. Nós sabemos que foi Moisés, Deus deu as palavras a Moisés, e Moisés aí escreveu. Nós sabemos muito bem disso. Mas há muitos que ainda não sabem. Mas eu quero estar lendo aqui, juntamente com você. Pegue sua Bíblia, você que está aí. Vamos ler junto comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, na palavra hebraica, Bereshit, que é o que ele diz, que é o nome do primeiro livro, que é o nome que se dá ali, o nome da criação de tudo. Daí a expressão sobre qual a palavra de Gênesis chama Bereshit. Em Êxodo, que é o livro da lei, que é chamado Shemot, que quer dizer nome. Shemot quer dizer nome. No hebraico, Shemot quer dizer nome. Eu vou estar lendo aqui em Êxodo, primeiro, que diz: e este, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entrou no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Então está aí a expressão da palavra, né, Shemot. Aqui em Levítico, o livro da lei, que é chamado no hebraico Vaikra, que é chamado santidade.
Vaikra quer dizer santidade, santificação, né? Porque lá em Levítico, capítulo 19, verso 2, diz: diga a toda a congregação, fale aos filhos de Israel, diga: eu, o Senhor, sou vosso Deus santo, e sei de santo que eu sou santo. Então, está aí a palavra Vaikra, santidade. Tá? Vai falar sempre do capítulo inteiro sobre a santidade de Deus. Aqui em Números, na palavra de Números, no hebraico, Pabitba fala sobre o povo, os números do povo caminhando ali no Egito. Sobre o povo caminhando sobre o Egito. Sobre todo o povo caminhando sobre ali. A história deles quando estava saindo com Moisés do Egito. A história deles começam aqui, num deserto. Toda a história dele começa deles todos ali, num deserto. Onde começa a história dele? Aqui em Deuteronômio, Vaikra quer dizer palavra. Vaikra, no hebraico, quer dizer palavra. Moisés repete as palavras ao qual Deus diz a eles. Né? Todas as palavras que Deus dá a Moisés, Moisés só faz repetir as palavras. Vaikra, está aí o nome que se dá ao Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer no hebraico Vaikra. Moisés repete as palavras que Deus fala. Podemos ver aqui em Êxodo, capítulo 24, verso 4. Moisés escreveu todas essas palavras do Senhor e levantando-se pela manhã, de madrugada, levantou um altar ao pé do monte. 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então está aí, Moisés escreveu. Moisés escreveu, né? Todas as palavras que Deus dava a Moisés, Moisés repetia. Moisés foi o escritor do Pentateuco. Moisés foi o escritor dos 5 livros. Moisés foi o escritor ao qual muitos dos exegetas que não conseguem ler a Bíblia direito, não conseguem ler a palavra do Senhor de modo certo. Tudo para ele a Bíblia é um passado, tudo para ele a Bíblia não existe, tudo para ele a Bíblia é passada. Então é preciso você olhar direito para a palavra do Senhor. Que o livro, a Bíblia, não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro de matemática. A Bíblia não é um livro de português. A Bíblia é um livro ao qual está escrito a palavra de Deus. Ela fechada é um livro. Abriu é Deus falando. Então, quero ler também. Vai ter várias expressões
ao modo que Deus deu a palavra a Moisés. Moisés escreveu, como você vai ver também lá em Números, capítulo 33, verso 2. Deuteronômio 31, verso 9. E Marcos 12, 19. Eu quero ler aqui a expressão de Marcos, para que os irmãos vejam. Então aqui, mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão qualquer de alguém e tivesse a mulher e não tivesse filho, o seu irmão tomasse a mulher dele e desse-lhe prosperidade ao seu irmão. Então Moisés escreveu, né? A expressão aqui, no começo, bem no começo da palavra, mestre, Moisés escreveu. Eu quero ler aqui também em Lucas, capítulo 20, verso 28. Leiam aí também, meus amados irmãos, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecesse, tendo mulher e não tivesse filho, o seu irmão dele tomasse a mulher e se suceder prosperidade ao seu irmão. Moisés deixou escrito. Nós cremos piamente que Moisés foi o autor do livro que escreveu. Nós cremos em Moisés. Nós cremos na palavra do Senhor. Por isso que nós, muitas das vezes, o exegeta fala coisa ao qual, para distinguir a sua mente, tirar Deus de cena. Muitos pensam que a gente tem a Bíblia, aí pensa que a gente só anda com ela, a gente não lê. Mas como diz Salmo, verso 2, né? Lê dia e noite, noite e dia, sem cessar, né? Eita glória, é bom demais. A palavra de Deus é bom, meu irmão, é saúde, é beleza, é tudo, é só alegria, irmão. Eita, a palavra de Deus é bom. Quero ler aqui também em João, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. A lei veio por meio de Moisés. Deus deu a lei a Moisés. Foi Deus que deu a lei a Moisés. Veio por meio de Moisés. Então, podemos ver que até mesmo os sacerdotes confiavam piamente que a palavra venha de modo quem construiu, quem relatou, quem escreveu o livro Pentateuco foi Moisés. Sem dúvida. Quero ler aqui ainda em João 5, capítulo 5 de João 5, 46, que diz: porque se vós cresse em Moisés, creria em mim, porque de mim ele escreveu. Está vendo, meus irmãos? De mim ele escreveu. Moisés. Tudo que Deus falava para Moisés, Moisés ia lá e escrevia. Nós acreditamos, confiando sempre na palavra. A gente vive na palavra. A gente vive com a palavra.
a gente vai dormir, a gente lê um versículo, acorda, lê 2. Que é para ficar em 220, sempre ligado na presença de Deus, né? Porque há muitos ao qual não tem essa mentalidade de pesquisar, fazer um levantamento por completo sobre a palavra, né? Meus amados irmãos, como muitos dizem, né, que Moisés não foi o escritor do livro. Nós cremos piamente, né, que Moisés foi o escritor. Porque há muitos que não sabem ler a palavra de Deus corretamente. Que há muitos que não sabem olhar piamente para a palavra. Pensa que a palavra, pensa que a Bíblia é um livro qualquer. A Bíblia é para você ler, pensar e você entender o que você está lendo. Se você somente pegar a Bíblia, ler correndo, nada disso vai fazer em seu coração. Então é preciso nós acreditar na palavra. Para isso é preciso fé. Para ler Gênesis, é preciso fé. E crer, acreditar no que está escrito, a palavra do Senhor. Né? Como dizia Paulo, lá em Atos 17, 24, criou Deus o mundo e tudo nele que há. Tudo nele o que há. Então, podemos ver que Deus, ele é o único Criador dos céus e da terra. Deus é o único Criador do mundo. Gênesis fala sobre o início, começo, meio e fim. Fala do pecado do homem, do pecado do ser humano, do cair do ser humano, mas Deus fala também: eu sou a verdade e a vida. Então é preciso nós olhar para a palavra de Deus antes de nós falar qualquer coisa. Não, que a palavra não fala isso. Não, porque a Bíblia é passada. Não, porque a palavra você vê ela de outra maneira. Não, é preciso fé, meu irmão. Para você ler a Bíblia é preciso fé. Porque sem fé você não consegue. Eu quero ler aqui ainda em Êxodo, capítulo 20, 21. 20, primeiro, capítulo 20, primeiro. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Então é preciso, quando a gente vê o que está escrito na palavra, é para a gente crer. Não ficar tomando o nome do Senhor em vão. Quando a gente lê a palavra do Senhor de modo certo, modo ligado no trono da graça, você vai ler certo, você vai prestar atenção no que você está lendo. Ainda eu quero ler aqui em Isaías, capítulo 48. Isaías 48, 12. Que ele diz: diz-me, ouve-me, Jacó, Israel, a quem chamei,
eu sou o mesmo, o princípio e o que, o último. Então ele volta para o início, ele volta para Gênesis primeiro, ele volta para o princípio. Quando a palavra de Deus ela é dita, ela é falada ou pregada, tanto pelo aparelho de som, pelo aparelho de celular ou no público, a gente tem que ouvir, guardar, chegar em casa, mastigar o que a palavra está falando. O modo de falar mastigar é meio figurativo. A gente diz pensar. Né? A gente, quando vai para a igreja, eu tenho o costume de levar um lápis, uma caneta. Cada pregador que vai, eu tenho que estar anotando cada versículo que ele está lendo. Que eu também quero ler. Quando eu chegar na minha casa, eu quero ler. Então é preciso nós se abter sobre as coisas de Deus, cada coisa, e se apegar bem com Deus, porque a palavra do Senhor ela é boa e agradável, né? Eu quero ler aqui ainda em Provérbio 8, 22, que diz: o Senhor me possuiu no princípio do seu caminho e então entes de suas obras. Só o Senhor pode pegar você, fazer de você um grande homem, fazer de você uma grande mulher, fazer de você um bom pregador. Logicamente, eu não sou ainda um bom pregador. Eu tenho que estudar muito ainda para ser para ser um bom pregador. Como diz os irmãos, tem que comer um pouco a Bíblia ainda. Mas é assim mesmo. A gente começa por baixo. Com a graça de Jesus, a gente vai longe. Mas estamos debaixo da graça do Senhor, Jesus, o Senhor, o nosso Deus. Meus amados irmãos, aqui eu deixo a palavra do Senhor a cada um de vocês, que vocês se atentem à palavra de Deus, cada um, que Deus possa abençoar. Meus irmãos, dá o like aí, dê o like, certo? Se inscreva aí no canal, para subir o canal, né? Deus abençoe esse canal. E é isso, irmão. Eu agradeço de coração a todos que estão nos escutando, tá certo? A todos vocês que estão nos escutando aí, também aí no hospital, tá certo? A gente agradece muito de coração, tá certo? Eu fico feliz, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem na paz de Deus. Amanhã nós voltaremos. Nós vamos do primeiro capítulo de Gênesis até Apocalipse. Devagarzinho nós vamos chegar lá, tá certo? Muito obrigado, eu agradeço a todos. Dê o like, se inscreva, ajude o canal, tá certo? Muito obrigado, irmão. Fiquem na paz.